Fala moçada, SeroCast começando mais uma vez e hoje estou aqui para poder conversar com ela, minha amiga da FMC, representante comercial, Laura Aguiar. Como é que você tá, minha querida? Tudo bom? Tudo certo? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez em podcast? Primeira vez. Tá confortável? Tô, mas um pouco nervosa. Um pouco nervosa? Então fique certo. tranquilo que a gente não vai arrancar o seu couro aqui, tudo. Pode deixar. A gente não é aquele cliente que fica, como é que fala, fazendo cotação o tempo todo. Fica de boa. A gente tá aqui para trocar ideia, para falar de lado profissional, para poder falar sobre vida, falar sobre carreira, sobre comportamento, atendimento ao cliente principalmente, né? Mas para que a gente possa estar guiando essa conversa, Laura, é importante a gente poder conhecer quem a gente está entrevistando. Então, Laura, a galera aqui que está assistindo a SeroCast quer conversar um pouco contigo, quer entender um pouco mais quem que é a Laura, quem que é a Laura. Então, se apresente, fala quem é você, de onde você é, onde você se formou, quanto tempo você está na empresa, o trabalho que você vem fazendo aqui junto à Sero. Contextualiza um pouco para nós, por favor. Sim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Laura, eu sou representante comercial da FMC, tem 4 anos que estou na área comercial, tive a oportunidade de me formar aqui perto, né, da sede aqui de Carmópolis, da Sero, me formei na UFLA, sou natural de São Sebastião do Paraíso e desde que me formei trabalhei um tempo em fazenda, eu falo aqui em Lavras porque está bem próximo aqui de Carmópolis, mas quando terminei a graduação, trabalhei um pouco da fazenda, depois vim pro comercial. Veio direto para a FMC daí? Vim direto para a FMC. Há quanto tempo já na empresa? Na FMC estou há quase 4 anos. Quase 4. Isso. Mas pegou uma experiência legal em fazenda. Fiquei um tempo na fazenda. Olha, que legal. É até bom você ter comentado isso, porque dentro da fazenda você deve ter visto muita coisa, né? Muito. O que você viu, talvez, assim, de mais diferente que você traz como experiência para o lado comercial, você ter vivido esse lado de dentro da propriedade? Bom, Natan, só voltando um pouquinho, eu sou filha de pequeno produtor rural, certo. Né? Meu pai é pequeno agricultor, e eu tinha uma visão, né, o anseio, a vontade de vir estudar, voltar para casa e a gente crescer os negócios, desenvolver mais, só que com uma realidade totalmente diferente, quando a gente tratava de uma agricultura familiar e quando eu tive a oportunidade de uma fazenda onde era mais empresarial, o sistema como um todo, né? Pela questão de até a extensão, né? O tamanho da propriedade, então mudou muito. O que me fez pensar, o que mais me deu vontade de, né, não ficar só na fazenda, mas de que me deu base para ir para o comercial, foi a gente entender, né, desde uma pequena propriedade, como funciona até uma grande propriedade, quais são, né, as dificuldades do agricultor, o que nós, né, fora da fazenda, a gente consegue agregar, porque eu tinha uma visão míope, a gente, principalmente na graduação, a gente trabalha e estuda tudo segmentado, né? Quando você tá na propriedade, é tudo ao mesmo tempo, e aí o trator quebra, aí o sol tá quente, aí chove. Então, assim, foi uma base muito boa, e eu consegui determinar que faltava alguma coisa. Eu queria um pouco mais... eu queria acrescentar mais para dentro da propriedade, e com isso o comercial foi me abrindo as portas para que a gente pudesse ter mais, né, conhecer mais coisas para poder trazer para a propriedade, porque são muitos desafios, eu falo que o produtor rural está com a torneira aberta, com o balde aberto, a gente tenta, né, todo momento tapar. Os gargalos ali, as dificuldades. Mas foi uma experiência muito boa do que é a realidade do produtor, do que a gente pode acrescentar, o que faz a diferença da porteira para dentro, que no final do dia, né, tanto a gente como comercial, quanto na revenda, eu acredito que o nosso objetivo é trazer o melhor para o campo, trazer o melhor para o produtor e que esse sistema seja saudável e rentável para ele, né? Justo, com certeza, concordo contigo plenamente. Eu carrego esse mesmo ponto de vista, né, a respeito de entender aquilo que o produtor anseia. Só que quando eu pergunto também a respeito das experiências, é justamente para que a gente possa ter um ponto de vista a respeito do que é viver, como se diz, o lado de dentro da porteira e entender como que o comercial funciona pelo viés do produtor rural. Principalmente assim, como que o produtor rural, você que trabalhou na fazenda, né, que não tinha talvez aquele viés pessoal por não se tratar da sua família naquele momento, né, nessa experiência que você teve no pós-faculdade, né,
Você chegou a ter um ponto de vista a respeito da área comercial, pelo ponto de vista de dentro da propriedade? Você chegou a conversar com pessoas a respeito de comportamento? Você chegou a ver isso dentro da realidade do produtor rural? Principalmente produtor rural de grande propriedade? Natan, eu senti um pouquinho essas dores. E quais são essas dores? Olha, pela perspectiva que eu tive, Uhum. eu, o principal é a questão, assim, de quem tá com você de verdade. Porque, assim, todo mundo tem um objetivo, a gente, né, nós somos comercial, no final do dia a gente precisa de pagar as contas ali e muitas vezes a gente, trabalhando com vendas, a gente tem que levar soluções pro agricultor. Uhum. Mas o amparo de que, por exemplo, eu não fui lá só na sua propriedade, te indiquei, né? A gente tem uma caixa enorme de ferramenta, te indico a que melhor vai te encaixar, virei as costas e fui embora. Porque o pós, né? O você poder contar, olha, eu tô posicionando da forma certa o produto, eu sei que você é meu parceiro, eu sei que se der alguma coisa errada, você vai estar lá comigo, se der tudo certo, você vai estar lá comigo também. Uhum. E isso traz até a confiança de toda a equipe, né? Principalmente pensando na área de gestão. Ah, não é só mais um que vem aqui e tal, e entrega um boné e vai embora. Mas é uma pessoa que acompanha uma aplicação, traz né, as pessoas que se destacaram no tempo que eu estava lá, que eu pude aprender muito, né, com muitos profissionais da região, é que eles davam esse amparo. Olha, eu tô aqui, eu muito nova, ainda, né, tinha acabado de recém-formada, mas meu telefone está à disposição, semana que vem eu volto para te dar esse apoio. E olha, isso aqui é uma aplicação boa, isso aqui é uma aplicação não tão boa. O produto demora tanto tempo para agir, o que esperar desse produto. Então, acredito que as pessoas que estavam mais ligadas dessa forma, a gente tinha, né, teoricamente, mais afinidade e com isso também na hora de sentar na mesa para negociar e para fechar o que a gente precisava, essas pessoas eram as primeiras que participavam ali do escopo do desenho dos manejos que a gente precisava na propriedade. Cara, que legal escutar isso daí, né? Porque é uma questão de postura do profissional, né? Sim. E juntando tudo isso, você acredita, você consegue definir se o produtor rural ele compra de quem mais sabe ou de quem se importa mais? Aqui, Laura, é o seguinte, não tem certo, não tem errado. Sim. Aqui é simplesmente a tua opinião. Na tua visão, por esse ponto de vista que você carrega, até hoje, e por conta da tua experiência, você acredita que o produtor rural é um cara que vai comprar mais de quem sabe mais, porque a pessoa entende, ou ele vai comprar de quem se importa mais? Ou vou dar uma terceira opção, ou é um misto dos dois? Essa pergunta é bem interessante, faz a gente pensar e até a gente se colocar no jogo, né? Onde que eu tô nesses 3 pontos aí? É porque assim, eu acho legal quando a gente pergunta isso, e é legal, como se diz, essa dúvida, né, que se gera, né, ou essa incógnita que a gente tem na cabeça, é porque fica claro que você se importa, entendeu? Sim. Né? Fica claro que você se importa. Sim. Então, você se preocupa. Então, eu já tenho o ponto de vista que você se importa. Né? Se importa. Então, Natan, eu sou filho de produtor rural também, mas na sua visão, pode ser um misto dos dois? Ou você vê que o impacto de quem se importa é muito maior do que somente aquele técnico que sabe tudo? Sim. Bom, essa pergunta é muito boa. Tem essa questão de me importar, que a gente faz, né, a análise onde que eu tô nesses 3 pontos. Mas eu acredito que, assim, o conhecimento hoje, ele é muito acessível. Sim. E o produtor, às vezes, sabe mais do nosso produto do que uma bobagem que eu tô te falando, do que a gente. Eu falo muitas vezes que o produtor rural está mais preparado para comprar do que a gente para vender. Sim. Né? Ele está muito mais preparado para isso. Mas, continue. E aí, nessa linha, eu acredito que, assim, o conhecimento, ele é muito acessível. Lógico, né, que todo mundo, né, a gente tem uma bagagem muito boa, a gente se prepara, né, tem todo o know-how para poder estar lá junto com ele, mas o conhecimento, o produtor sabe muito, o produtor questiona muito, o produtor vive, né, o dia a dia, a realidade ali. Então, uma pessoa que sabe muito é muito bem-vinda, ajuda bastante, mas quem tá ali com ele, sentindo as dores dele, né, acompanhando o dia a dia, tentando encaixar a melhor ferramenta de acordo com o cenário que ele vive atualmente, eu acredito que essa pessoa tende a se destacar
frente, né, ao relacionamento ali, mas o conhecimento é lógico que é muito importante. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que o misto dos dois seria a pessoa perfeita. Uhum. Mas que o conhecimento é muito bom, muito importante, né? A gente não descarta Não dá pra isso. ser, não dá pra ir sem, né, Laura? Não, Não tem dá, como. Não não dá pra ir dá. sem conhecimento, pelo amor de Deus, gente. Mas o relacionamento ali, a confiança, isso tem ditado o jogo, assim, pelo meu ponto de vista. E o que você acredita que diferencia uma visita comum de um profissional de uma visita que gera uma conexão, que gera um resultado profundo? Na tua visão, qual que é assim, o grande detalhe da visita? Além do lado do se importar, né? O que mais que o profissional ele pode estar fazendo para que a visita dele não seja somente mais uma visita? Para que seja uma visita assim, reconhecida. Na tua visão, tem alguma ferramenta, tem alguma estratégia, tem alguma coisa que você utiliza, tem algo ao qual você se norteia para poder estar tendo esse tipo de resultado? Como que é para você? Bom, eu acredito que a gente tem que ter muita flexibilidade, Concordo. né? Para entender o melhor momento, entender que tudo tem um processo, né? E o Uhum. produtor tem que estar, a gente tem que estar ali, eu falo, desde do flerte até o casamento, a gente tem que estar Da com muito, da conquista. conquista com muito tato. Uhum. Mas esse direcionamento de que a gente tem que estar ali para fazer alguma coisa diferente do que todo mundo está fazendo. Uhum. Então, assim, ferramentas que, né, ajudam muito, você ter um cronograma assertivo, você não ir lá e jogar as informações, né, de qualquer forma. Eu acho que documentar isso é muito importante, trazer para ele o resultado, acompanhar, por exemplo, nós fizemos um produto e o resultado foi de tantos sacas a mais. E isso ser palpável, né? O produtor ter esse retorno com dados, com apresentação. Se for um produtor que, não tem como a gente levar o computador na propriedade, mas escreve um relatório ali junto com ele. Olha, seu custo foi tanto, o que a gente fez diferente te voltou tanto. Se você não fizer isso, você vai estar perdendo, deixando de ganhar tanto, porque no final precisa ser rentável. O produtor, a gente tem muita coisa boa no mercado, então o quanto bom é isso que você está oferecendo, né? Uhum. E a realidade desse produtor, o que melhor se encaixa a ele. Então eu acho que palpar, né, trazer isso concreto para ele, essa visualização o resultado do seu trabalho. Justo, justo. Eu vejo muito profissional, Laura, com dificuldade de fazer o produtor reconhecer o valor do trabalho dele, né? Do nosso trabalho, a nível de campo. Só que eu também vejo esse mesmo profissional reclamando de ter que fazer um relatório. Então, eu acredito fielmente que hoje em dia você não tem como passar despercebido pelo ponto de vista do cliente se você estiver entregando o relatório para ele de forma frequente. Se você tiver, como se diz, se você estiver subsidiando para ele assim as informações e a base técnica daquilo que você está colocando em prática ali o tempo todo. Eu falo assim, cara, você tem que ter esse tipo de artifício, você tem que ter esse tipo de ferramenta. Né? Como que é para Laura essa rotina? É sempre pautada em relatório, Laura? É sempre apresentado? Você consegue fazer fechamento de safra com o teu cliente? Você consegue estar convertendo isso em novos resultados através de um bom posicionamento técnico? Como que funciona para você como representante? Nata, é uma dificuldade a questão da gente fazer a gestão do tempo, né? Porque às vezes é muito corrido. Justo. E Só é para que todo mundo, né? E é para todo mundo. Só que é necessário. E tem diversas formas da gente fazer isso. Às vezes, assim, o relatório, o papel que a gente vai entregar pro produtor é a cereja do bolo. Mas a construção que você faz, o relacionamento da fazenda, às vezes não vai ser a hora que você senta na mesa com o produtor que vai decidir se ele vai levar a sua tecnologia, você vai comprar o seu serviço ali ou não. Porque desde da primeira abordagem na fazenda, acompanhar a equipe técnica, saber quem tá ali no dia a dia do campo, porque eu sentia isso, não é um incômodo, mas uma visibilidade. Eu tava lá na fazenda, a gente preso no operacional, no dia a dia, aquela confusão, chega uma pessoa, te joga uma informação, vira as costas e vai embora. E é diferente de uma pessoa que vai com os colaboradores, né?
chega, olha, Laura, vamos fazer isso, aplicar isso. Quem que vê o nível de praga? Quem que faz a aplicação? Quem que regula o bico? Que aí, às vezes, você não precisa chegar direto do produtor. Não A precisa. fazenda, né? Os colaboradores da propriedade vai colocar seu nome lá. Que aí o produtor fala, cara, a Laura, né? A pessoa faz um trabalho diferente do que os outros estão executando. E aí o resultado é positivo no final. E tu acredita assim, então, que, vamos lá, essa conquista do produtor, né, esse resultado, ele é com o tempo ou ele é com o tempo e postura? Ou ele é só postura do profissional? Você acha que o profissional com postura, na primeira vez, ele consegue ter resultado? Ou vai ter que ter um misto dos dois também para que ele possa estar atingindo isso daí? Vai depender muito do perfil do produtor, mas o tempo e a postura eu acredito que são complementares. São complementares. Faz muito sentido, né? Eu gosto de perguntar assim para ter a certeza de que eu não tô ficando louco, né? Mas é aquela coisa, Laura, a gente tem que cumprir com o processo. Eu achei bem interessante esse ponto de vista teu, porque é justamente desde o início, da primeira vez que a gente aborda o produtor, é isso também que determina como ele vai me enxergar, né? Então eu sempre gosto de, numa primeira abordagem, colocar perguntas para ele, por exemplo, como, cara, o que tu valoriza num profissional que vai te atender aqui dentro? Sim. O que para você é importante, né? Eu também gosto de perguntar o ponto negativo, né? Eu falo assim, e o que você não quer de um profissional aqui dentro, né? E por que eu gosto de questionar isso? Porque o produtor vai estar me munindo de informações a respeito de como ele quer que eu atenda. Só que tem muito profissional que tem medo de fazer esse tipo de pergunta para o produtor, principalmente na primeira abordagem, porque é como se ele estivesse dando a arma na mão do produtor para o produtor atirar em você, entendeu? Mas eu falo que é algo que é necessário para que a gente possa passar uma visão mais profissional, né? Não chegar para o produtor e perguntar, e aí, cara, e a chuva? Né? Esse tipo de situação eu acho que não cola mais, né? Na verdade, lá atrás já não colava, né? Mas hoje também não faz o menor sentido. Então a gente tem que colocar esse ponto de vista de relevância, né? Acho importante pontuar isso daí. Mas, Laura, me fala uma coisa. Que idade você tem, desculpa a pergunta? 27. 27. Laura, tu é nova pra caramba. Tu já pertence aí tecnicamente à geração Z, né? E eu digo que a tua geração é a última geração que vai querer trabalhar com a geração mais antiga, né? É a última geração que vem, vamos dizer assim, recebendo uma formação em cima dos moldes antigos, né? A geração alfa, a geração beta, ela já vem em outro contexto, né? Como que você enxerga o comportamento da geração ao qual você pertence, não quer dizer que seja o seu comportamento, mas como que você percebe o comportamento da geração que você pertence dentro desse mercado nosso, com tanta ansiedade, com tanta vontade de fazer negócio rápido, mas sem ter essa sustentação? Como que você enxerga a postura da geração Z hoje dentro do mercado, frente ao cliente, frente ao produtor rural, que é um cara tão tradicional e conservador? Assim, faz a gente pensar, né? Mais uma vez, a gente entender onde que a gente está posicionado no jogo. Eu acredito que nós estamos, né, na transição dessas gerações, que nem você falou, mas dá pra gente aproveitar o melhor do meio do caminho dos dois ali. Então, visto com a questão da aceleração dos processos. Então, todo mundo quer tudo muito rápido, de uma forma, né, muito acelerada. A régua, né, talvez a gente mede de uma forma muito alta e tudo eu acredito que tem um processo para se realizar. E mede de forma alta mesmo, Laura? A geração Z mede, coloca uma régua muito alta para ser atingida? Eu acredito que na questão de querer definir o que é o chegar lá, o topo ali, e ter um objetivo, e talvez não querer passar para os processos que te levam a esse caminho final. Mas você acha que essa cobrança, ela parte só da geração, ou ela parte dos pais dessa geração? Entendeu? Essa cobrança por ser tão perfeito, ou por ter sucesso no mundo profissional. Você acha que isso parte só da geração Z? Ou você acha que isso vem da geração X, vem da geração milênio, que são gerações anteriores à geração Z? Como que você enxerga? Eu sei que é pra pensar agora. Nossa, Natan. É porque quando eu olho você falando esse lado do colocar uma régua muito alta, eu fico pensando, tá, mas por que esse profissional tem uma régua alta? É só porque ele quer alcançar ou porque alguém colocou na cabeça dele também que ele deveria alcançar?
Porque ninguém estabelece régua alta É. por nada, entendeu? Sim. Simplesmente por nada. Essa ambição, ela tem origem, né? Toda ambição tem fundamento. Então, quando você fala régua alta, eu fico pensando, né? Eu gostei dessa palavra que você colocou, eu fiquei, cara, talvez o grande, eu não vou dizer assim culpado, né? Mas o grande incentivador por poder fazer com que a geração Z seja tão ansiosa também é a necessidade dos pais da geração Z em ver o filho ter resultado, Sim. né? Ou ver o filho ter uma vida perfeita, né? Ou ver o filho ter uma vida de sucesso, né? E talvez o filho se cobre muito em cima disso também, né? O que você acha? Nossa, Natan, é de pensar. O que talvez sim, eu acredito, né, que tenha essa vontade dos pais que refletem, né, no caminho dos filhos, essa orientação para que os filhos queiram, os pais querem que os filhos, né, tenham um futuro bom, que sejam bons profissionais. E ao mesmo tempo, eu acredito que eu não tenho tanta propriedade para falar nessa linha. Sim. Porque a minha família, eu sou de uma família muito humilde. Então, assim, eu sempre fui, né, criada, eu fui incentivada a querer buscar mais. Então, assim, o que meus pais não conseguiram não conseguiram ter a oportunidade, então eles fizeram o possível para que esse caminho fosse mais fácil, mas que a gente, né, tem que ter um objetivo. Por exemplo, a minha mãe, ela queria muito fazer uma faculdade de medicina, mas na época não dava, né, não conseguia, era muito difícil o acesso, muito difícil financeiramente, mas que quando foi a minha vez de estudar, ela fez tudo que ela poderia para que eu chegasse lá, né, até a universidade. E aí, com isso, ela sempre me explicou também que para chegar, né, pra gente ter um bom futuro, pra gente ter, né, alcançar esses objetivos, tem um processo. Não vai ser de hoje para amanhã que eu vou conseguir me formar, de amanhã para depois que eu vou ser um profissional, né, com know-how e bem remunerado por isso. Então, eu acredito que, né, pelo meu prisma, né, pelo meu ponto de vista. Total. Mas que a nossa geração tem um pouco desse anseio, dessa aflição de conquistar as coisas mais rápido, mas que se a gente pegar das gerações anteriores, que o trabalho e o esforço, ele são a consequência desse sucesso. E não que eu vejo muito que às vezes as pessoas querem pular as etapas, avançar as etapas, e talvez não esteja totalmente preparado para estar nesse processo. E aí causa, né, essa aflição, essa ansiedade, essa frustração. esse sofrimento, essa frustração. Não sei se respondi. Cara, responde sim. Mas é legal pelo teu ponto de vista, porque assim, você teve uma criação voltada mais para os moldes antigos, né? E é comum a gente ver o contrário, né? É comum a gente ver uma geração totalmente antenada, totalmente ligada na internet, totalmente linkada com celulares, com alta tecnologia, e ainda assim a tua mãe e teu pai, né, os dois ali no caso, conseguiram posicionar bem você frente a essa realidade daquilo que é a vida profissional, né? Ó, Laura, você vai construir o teu legado, você vai construir o teu trabalho de acordo com o teu esforço, né? Não é do dia para a noite, existe um processo, né? E assim, Laura, se fosse definir em poucas palavras aí uma mensagem final para que a gente pudesse estar fechando com chave de ouro essa conversa nossa aqui, o que você gostaria de pontuar, talvez para a tua geração, ou talvez a respeito das opiniões que as pessoas têm a respeito de uma geração ao qual você pertence, né? O que você gostaria de deixar de mensagem para todo mundo que está escutando aqui a gente no AceroCast? Olha, eu gostaria de deixar. Eu ainda estou construindo a minha caminhada, ainda, se Deus quiser, muito longa. Mas que nada supera o trabalho, o esforço, a dedicação, o compromisso, sabe? De entregar aquilo que você propõe com as ferramentas que você tem. E trabalho. Trabalhar, confiar, acreditar que aquilo, né? O que você está fazendo o princípio daquilo, né? O seu objetivo é um objetivo digno, igual ao seu desafio. Eu acredito que a gente não pode desanimar. Até quando eu te acompanho e vi, né, no seu Instagram,
na convenção que você estava, que o agro mudou, né? O agro mudou bem na minha Bem na minha vez. bem na minha vez. Então, assim, e sempre vai mudar, né? O jogo vira e tal, todo momento, mas que nada supera o trabalho e a resiliência, a confiança, o relacionamento. Eu acredito que a gente tem que confiar naquilo que a gente faz, fazer o melhor que a gente consegue e Deus vai abençoando, vai dando tudo certo. Ah, que bom, show de bola. Pessoal, agradeço aqui a oportunidade de poder conversar com a Laura. Obrigado, Laura, pela tua presença. Agradeço. Parabéns pelo trabalho, 27 anos, representante da FMC. Olha, você tem uma carreira invejável, tá? Para muitos profissionais que são recém-formados no mercado aí. Então, parabéns por aquilo que você vem desenvolvendo junto, aproveite toda essa trajetória e curta muito tudo isso que você está vivendo, tá? Obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço e tem muitas pessoas, é um trabalho de muitas mãos, acredito, né? Sim. Sou muito grata a todas as oportunidades, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado. Tenho um apreço imenso pela Cero, são meus clientes do coração. Por isso que você está aqui. Por isso você está aqui conversando com a gente, justamente porque a Cero é parceira da FMC e você está representando essa grande empresa aqui hoje. Parabéns, tá? Mais uma vez. Tenhamos muito tempo de muita coisa boa aí pra frente. Amém. Muitos resultados que venham para a empresa. Positivos. Até mais. Obrigada. Obrigado, pessoal, que acompanhou até agora a CeroCast. Fica por aí que daqui a pouquinho tem mais conversa. Tamo junto.